Olá, boa noite. Com imensa alegria, eu, Luciana Rodrigues, estou aqui junto com você para mais uma live, mais um aprendizado. Então, hoje, 16 de junho de 2022, vamos estudar materializações luminosas, minhas histórias com os espíritos, com o ilustre Doutor Sérgio Tizen. Boa noite, doutor Sérgio. Seja bem-vindo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os amigos. Que Jesus nos abençoe no nosso encontro de hoje também. Graças a Deus. Então, dando continuidade à live desta noite abençoada, vamos assistir ao vídeo com a entrega das cestas básicas aos assistidos dos centros espiritualistas Ramatriz e Alvorada Nova. Vamos lá? Fazemos atendimentos a famílias mais necessitadas e buscamos acolher e atender naquilo que nos é possível com as doações que recebemos. Na parte de alimentação, com enxovais para gestante, o atendimento às crianças também. Fazemos esse acolhimento no salão para dar uma palavra de carinho, de amor que eles precisam bastante. O que me é mais gratificante receber o sorriso desses irmãos. E para mim é uma alegria eu entregar um alimento. Mesmo quando eu não posso dar uma cesta básica, eu ainda me sinto feliz quando eu dou 1 quilo de feijão, porque é lindo, sabe, sentir aquela gratidão. O nosso trabalho tem esse fundamento, levar amor a cada casa, a cada família, para ter uma condição melhor de vida. Então, peço a você, querido amigo, querida amiga, para compartilhar esta live, para oportunizar a presença de mais pessoas. Então, informar a todos que o tempo estimado desta live é de 1 hora. Então, compartilhe, dê o joinha, também conhecido como like. Então, vamos multiplicar para que esta live alcance mais e mais pessoas, ok? Então, neste instante, eu quero apresentar o palestrante da noite de hoje, o convidado, Dr. Sérgio Tizen. Ele é físico, cardiologista, estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade e também professor de medicina lá no Rio de Janeiro. Este é apenas um pequeno currículo dele, que é vastíssimo. Então, com honra e alegria, convido o ilustre, o nobre Dr. Sérgio Tizen para as suas considerações iniciais. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez por um novo convite, uma nova oportunidade de estarmos lidando com um tema que possa ser útil aos amigos. Então, eu gostaria de dizer a todos que nós combinamos para hoje conversarmos sobre a mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade relacionada à ectoplasmia. E como nós já tratamos deste assunto, hoje nós tínhamos ficado de ter a oportunidade de eu trazer como que uma experiência pessoal que depois de muito tempo eu entendi que era uma experiência incomum, que na verdade me trouxe muitos ensinamentos, porque foi um período de mais ou menos uma década em que eu tive a chance de frequentar reuniões de materializações de espíritos, claro que desencarnados, e esse processo foi acontecendo e eu fui como que tendo este privilégio e aprendendo muita coisa.
Muito tempo depois é que eu fui valorizar mais aquilo que ocorreu naquele período da minha vida, isso já tem aproximadamente 40 anos. Né? As reuniões aconteciam duas vezes por mês aos sábados, portanto, reuniões quinzenais, e nós tínhamos uma médium, esta médium chamada Dona Yolanda Gomes, e ela, uma pessoa muito simples, muito querida, morava em Niterói, no Rio de Janeiro, ela já é desencarnada, e ela então tinha essa capacidade de oferecer o ectoplasma sempre é algo que é de origem do duplo etérico, pertence ao homem físico, pertence ao corpo humano, de tal maneira que os desencarnados não têm ectoplasma. Quando eles necessitam, eles vêm buscar aqui conosco, nas reuniões mediúnicas consagradas a isto. Então foram tempos assim muito proveitosos, de muita reflexão e de muita base, porque além de frequentar essas reuniões, eu também tive como que a possibilidade de conhecer a doutrina espírita desde muito cedo, porque os meus pais já se conheceram antes de casarem-se em centro espírita em Porto Alegre durante a sua juventude. Então, quando eu nasci, fui crescendo, os postulados espíritas eram tratados dentro de casa com a maior naturalidade. Então, imortalidade, reencarnação, mediunidade, existência do mundo espiritual, ação dos espíritos quanto aos encarnados, portanto, do mundo espiritual, em termos da ação deles em relação a nós encarnados, tudo isto foi surgindo naturalmente. Mas essas experiências, elas foram, eu diria, notáveis. Porque a partir de uma médium principal, Dona Yolanda, mas com o auxílio e colaboração de uma equipe de amigos, na verdade, né? Na maioria senhoras, minha mãe, inclusive, participando, nós nos encontrávamos e, antes mesmo da médium entrar em transe sonambúlico, um dos espíritos já se materializava, era Atanásio, conversava com a médium ainda lúcida e depois aprofundava o transe, e aí ela só ia acordar 3 horas depois, 2 horas e meia depois, ao final da reunião. Nesse ínterim, nós tivemos a participação de 20, 25 espíritos diferentes que se revezavam e corporificavam-se com o ectoplasma de Yolanda sucessivamente. E aí cada um deles interagia com o nosso grupo, com cada um ou com alguns que eles escolhiam naquela noite de reunião, sempre aos sábados. E então eu tive a chance de conhecer de perto desencarnados, porque eles materializavam-se e interagiam conosco. Dentre eles, médicos, físicos, pessoas sem uma formação específica. Muito curioso, eu teria muitas histórias para contar, espíritos de nacionalidades diferentes. Nós sabemos que todas as nacionalidades são possíveis, né, para qualquer espírito, que numa encarnação está numa determinada cidade ou país, numa outra vai conhecer outra cultura, numa outra parte da geografia do mundo, mas eu tive a chance de conviver com uma senhora da China, Xu Xin, uma senhora da Espanha, que era Dolores, alguém querido que era de África e foi trazido como escravo para o Brasil, que era tio Paulo, assim como colegas médicos que
conversavam comigo sobre medicina, porque na época eu era estudante de medicina até concluir a graduação e estar na residência. Então, foi toda uma convivência muito rica, eu diria, né? Que não chegou a ser tão impactante, porque para mim aquilo foi sendo como que uma coisa muito natural, simples, verdadeira e lógica, de tal maneira que tudo que aconteceu acabou gerando níveis lindos de amizade, de confraternização, de busca pelo conhecimento entre todos os envolvidos. De tal maneira que ela foi muito rica. E só muito tempo depois, quando as reuniões acabaram, né, porque a médium desencarnou, é que eu fui, já dentro do movimento espírita, trabalhando, atuando, é que quando eu conversava sobre isto com as pessoas, não é? Ninguém tinha tido uma experiência parecida, né? Então eu teria muitas histórias e talvez hoje eu possa contar algumas delas para os amigos que estão presentes hoje, também pensando naqueles que vão estar nos acompanhando amanhã ou depois. Como eu era já da área médica, nós conversávamos sobre questões da medicina que nenhuma das pessoas da equipe, muito menos a médium tinha tido uma escolaridade muito simples, né? Porque ela era de uma família muito humilde, muito pobre, de tal maneira que ninguém conhecia nada, nem de biologia, quanto mais de medicina propriamente. Então eu conheci médicos historicamente conhecidos no Rio de Janeiro, desencarnados, e conversava sobre medicina com eles. Havia, por exemplo, José Grosso, que quando ele aparecia, ele tinha um vozeirão, então ele materializava, corporificava o aparato vocal, inclusive, e saudava a todos. Todos que queriam conversavam. E quando havia alguma questão, alguma dúvida, eu ou qualquer uma das presentes também indagavam as entidades alguma coisa. Outro espírito muito querido era Niels Bohr, da Escola de Copenhague da Física Moderna. E ele estava no grupo dos desencarnados porque ele estudava essa questão do ectoplasma como uma ponte de ligação material, fluídica, desdobramento, eu diria, do fluido cósmico universal, trabalhando ele nessa fronteira entre o mundo espiritual, onde tantos desencarnados estavam frequentando a reunião, e em relação ao mundo material, visando a cura, visando o tratamento de pessoas que eram desencarnados, visitados, contemplados com elementos de cura ectoplasmáticos também, na cidade do Rio de Janeiro e adjacências, tanto quanto eles cuidavam de encarnados nos hospitais da cidade, durante as 3 horas, em média, das nossas reuniões ao longo de tantos anos. Quando eu conheci o grupo, as reuniões já aconteciam há alguns anos. Alguém convidou a minha mãe para vir conhecer as reuniões. Ela foi uma vez, gostou imensamente e ali perguntou: eu posso trazer o meu filho Sérgio? Eu sou o caçula, o quarto, né? Filho deste casal dos meus pais. E aí elas conversaram entre si, especialmente a dona da casa, dona Zilá Chaves, né? Aqui na Rua das Palmeiras, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Elas conversaram e disseram sim, ele pode vir. No outro sábado eu vim conhecer, gostei muito
e fiquei 10 anos participando das reuniões. De tal maneira que nós tínhamos na casa da dona Zilá um quarto que serviu durante todos esses anos e ele era utilizado somente para essas reuniões. Dona Zilá, quando eu a conheci, ela já era viúva de um médico extraordinário, Dr. Túlio de Saboia Chaves, homeopata, catedrático da universidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu não o conheci encarnado, eu vim a conhecê-lo desencarnado, materializado. De tal maneira, então, que essas reuniões foram acontecendo. Um pouco de ectoplasma, todos ajudavam e ofereciam como que do seu fluido vital, mas a grande médium, no sentido, ela era até pequenininha, mas a grande médium, no sentido da fonte extraordinária de ectoplasma que permitia que as reuniões acontecessem, era a dona Yolanda Gomes, né? De tal forma que foi uma experiência muito válida e eu até hoje, quando convidado, falo, lembrando daquela época, porque aquilo foi como um divisor de águas. E eu lembro da minha vida pessoal, e eu lembro bem experiências muito curiosas. E se vocês desejarem, em seguida eu posso começar a lembrar de algumas e partilhar com todos. Que maravilha, doutor Sérgio. Bem feliz, viu, com sua presença aqui, trazendo esses ensinamentos riquíssimos para todos nós. Então, o nosso chat já está recheadíssimo, com várias perguntas, saudações amorosas. Então, um beijo para cada um aí que está nos assistindo neste instante. Postem seus comentários, interajam conosco. Então, a primeira pergunta é de Tereza Cristina Chacon. A materialização é recurso para comprovar o mundo invisível? Muito bem, Tereza. Vejam só. Nós constatamos, na metade do século XIX, o surgimento da doutrina espírita. Tudo começa lá atrás com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, nos fenômenos de Hydesville. Depois tivemos as mesas girantes, que começaram lá e depois foram como que trazidas para Paris e a sociedade francesa da época. Allan Kardec vai conhecer aquilo tudo e do seu interesse, da sua curiosidade, surgiu a ideia de que por trás daqueles fenômenos havia uma causa inteligente, que eram os espíritos desencarnados. E então surge, abril de 1857, a doutrina espírita. O que acontece? No livro dos médiuns, nós vamos ver a ideia de que a mediunidade se divide em fenômenos inteligentes e fenômenos físicos. Antes, a divisão dos fenômenos psíquicos em anímicos e mediúnicos. Os mediúnicos em fenômenos, então, físicos, e aí as materializações fazem parte disto, a exigência do ectoplasma para tais fenômenos, e os fenômenos inteligentes, psicografia, psicopictografia, psicofonia e assim por diante. Então, é claro que se nós tivermos interesse do estudo desses fenômenos todos da mediunidade, todos eles servem para a comprovação da sobrevivência da alma, da imortalidade e da ação dos espíritos desencarnados no mundo que nós vivemos, que às vezes, para a grande maioria, parece que é apenas um mundo material que existe. Agora, é claro, uma coisa é uma mensagem assinada
e com todas as características no seu conteúdo do seu autor, o autor que assina a mensagem. Então, isto pode trazer um impacto favorável, atestando a imortalidade, muito importante, muito. Depende do conteúdo, depende do médium, depende dos que vão estar podendo valorizar mais ou menos aquele fenômeno, que também atesta a sobrevivência da alma. Agora, as reuniões de ectoplasmia, no sentido das materializações luminosas, quando você se imagina num ambiente de um quarto ou uma sala, numa residência qualquer, com mais ou menos 10 pessoas amigas entre si, sendo que uma delas, ou duas, dependendo da equipe, trata-se de um médium de ectoplasmia, minutos depois da prece de abertura, você tem mais uma pessoa, e uma pessoa diferente das outras, uma pessoa que você interage, que você escuta, que você toca, que influencia no meio e que fala idiomas que ninguém ali tinha antes tido na vida atual, pelo menos a oportunidade de ter estudado numa escola de línguas, idiomas quaisquer. Vou contar até uma ideia curiosa nesse sentido. Depois que eu já estava frequentando essas reuniões, por exemplo, há uns 4 anos, daqueles 10 que eu lá estive, havia a Tel. A Tel está encarnada, uma senhora de mais idade hoje. E a Tel era amiga também de todos, ela cuidava da vitrola, olha o nome, na época. E ela trocava os discos de vinil com músicas diferentes de acordo com qual entidade estava iniciando agora o processo de materialização. Então, numa determinada reunião, a Tel me diz assim: Sérgio, eu não sei que música que eu ponho, porque é um espírito feminino que nunca veio antes aqui e que diz que está vindo por tua causa. Eu falei, xiii, o que será que é a questão, não é? Que possa nos trazer essa afinidade, esse reencontro, uma desencarnada com um encarnado. Pois bem, e aí ela diz, olha, é tudo contigo. E aí me criou, claro, e criou para todos uma expectativa. E ela, então, ela materializa-se habitualmente como os outros, e ela não se dirige a ninguém. Ela só se dirige a mim, fica um pouquinho de tempo na minha frente, e aí ela diz assim, você não se lembra de mim? Só que ela diz isso em russo. E aí é claro que eu não tinha a menor ideia nem de que idioma era aquele. E aí ela fez isso brincando, porque ela sabia que eu não lembraria. Aí, como eu não respondi, eu titubeei, ela disse assim, aí agora em inglês, você não se lembra de mim dos campos da Rússia? Aí eu respondi em inglês, porque fiquei até, será que ela nem português conhece? Pois bem, era tudo um jeito carinhoso de nós estabelecermos um primeiro contato. E aí ela conta uma história, né, de uma família que vivia em determinadas regiões muito lindas, muito frias da Rússia. Pois bem, e aí ela dizia que o nome dela era Matcha. E Matcha, depois eu fui saber, é Maria em russo. E tudo indica que nós éramos um casal naquela época. Então, durante várias reuniões, ela vinha a partir daquele primeiro encontro ou reencontro, e ela então, nós conversávamos em português, porque ela também
sabia o nosso idioma e trocamos ideias. E numa altura, ela veio se despedir, meses depois, alegando que ela não poderia mais estar nas reuniões. Tudo indica que Matcha é a minha primeira filha. Eu tenho 6 filhos, 3 meninas e 3 meninos. E a Joana, que é médica, psiquiatra, ela, naquela época, quando era muito garotinha, pequenininha, pai, quero estudar russo. E aí que eu comecei a associar uma coisa com a outra, até que mais adiante veio a confirmação. Ela insistiu tanto, imagine uma filha, uma garotinha de 5 anos, pedindo ao pai ou à mãe, na vida atual, para estudar russo. Uma coisa é espanhol, é inglês, é francês, né? Mas russo não é uma língua que uma criança, um idioma que se interesse assim, não é? Numa idade tão tenra, eu diria. E aí eu fiz de tudo para encontrar uma professora de russo, encontrei a dona Valentina Galítsina, lembro até hoje, e ela era minha paciente, porque tinha uma cardiopatia, eu cuidava dela como cardiologista, acabamos fazendo um acerto, e ela foi dando aulas de russo para a Joana, que fala russo, sem que eu fale. Pois bem, o que acontece? Uma outra curiosidade, quando ainda muito jovem, a Joana pede para estudar violino. Quem é que pede para estudar violino no dia a dia das pessoas de convivência comum, não é? Enfim, toca violino. Por quê? Porque queria, porque queria. E o violino é um instrumento universal no planeta Terra. É um instrumento até de fora, não é? Da música celeste, eu diria. Mas o que acontece? Ele é muito mais comum nos países do leste europeu e, obviamente, também na Rússia. Então, assim como foi curioso o caso com a Joana, e que tinha a ver com um idioma em comum entre nós, né? Existem muitas outras histórias curiosas. Então, quando a Teresa pergunta sobre a questão de comprovação, era nítido que aquela personagem era nova naquele grupo, era nova no ambiente, Matcha, e que alguns anos depois, por que ela havia se despedido? Sem dizer o que era, porque ela já estava planejando a sua reencarnação, que veio a acontecer anos depois com a minha primogênita, como se diz. Fantástica história, viu? Maravilha. Então, agora vamos passar para a pergunta de Pedro Melo, querido amigo. Doutor Sérgio, boa noite. Quais os requisitos para participar de uma sessão de materialização? Essa também é uma pergunta muito oportuna. Quando eu contei para vocês que a minha mãe foi convidada por uma das colaboradoras que já se reunia lá há muito tempo, minha mãe era uma pessoa espírita desde muito cedo, trabalhadora, médium, muito devotada à doutrina espírita, ao movimento espírita e às ações de caridade através do trabalho mediúnico. Ela foi logo aceita, mas perguntou se eu poderia estar. Eles confabularam e disseram que sim. Então, eu vi depois que eles têm um cuidado muito grande, porque era uma reunião no lar de Dona Zilá, era uma reunião, um grupo fechado. Né? Por quê? Porque ectoplasma é uma matéria que, portanto, pertence ao corpo físico, é de uma consistência mais densa e ela é riquíssima em potencialidades. Então, não se pode imaginar uma reunião de ectoplasmia
num ambiente que não é devidamente preparado e cuidado. É fundamental, porque é como se o ectoplasma, além de servir, por exemplo, para a mediunidade de cura, porque lembre-se do livro dos médiuns, a mediunidade de efeitos físicos, ela tem diversas características, e todas elas muito relevantes, né? Especialmente a mediunidade terapêutica de cura e as materializações luminosas. Então, não pode haver um participante encarnado que não tenha um mínimo de preparo, de conhecimento doutrinário, de boa vontade, de, vamos dizer, cuidados consigo mesmo, do ponto de vista da sua vida pessoal, da sua alimentação, dos seus hábitos. Por quê? Porque o ectoplasma de quem vem visitar, ele também acaba se mesclando com o que vai ser objeto do trabalho e o elemento fundamental para que os fenômenos ocorram. Mas não é só isto. Tem que haver a oração, a vigilância, o evangelho, a evangelização de cada um, para que cada um adquira uma condição moral, espiritual razoável, pelo menos. Por quê? Porque se alguém vai para a reunião numa companhia de um espírito equivocado, ou o próprio encarnado visitante, ele também vive altos e baixos na sua vida cotidiana, isso gera problemas para quem dirige na espiritualidade a reunião. E se há o comparecimento por uma brecha moral qualquer de espíritos desencarnados com uma intenção de prejudicar, eles usam o ectoplasma para algo que nunca foi e não é desejável. Muitas vezes o ectoplasma serve de alimento para o fortalecimento de espíritos que usam a força de uma maneira perversa. E lembrando que a Terra é de provas e expiações, que a Terra é um mundo semi-primitivo, que a Terra é um mundo onde nós temos guerras, doenças, violência, desafeição e tudo mais, espíritos consagrados a tudo isto estão por toda parte. Então, esse ambiente é muito bem cuidado para que o que aconteça ali dentro seja devidamente protegido e atenda às suas finalidades. Então, tem que haver critério. Eu fiquei, só depois que eu fui entender melhor isso, mas eu fiquei, claro, muito honrado de ter podido ser aceito logo na seguinte reunião, quando a minha mãe tinha ido na anterior. E permaneci enquanto eu pude, enquanto as reuniões seguiam acontecendo. Que beleza! Eu quero dar um abraço para minha amiga Cristina Chacon. Ela elaborou a primeira pergunta e lembrar que Pedro Melo, ele foi convidado para uma live conosco. Então, é uma alegria estar aqui com todos vocês, queridos amigos. Eu quero, nesse instante, pedir para que vocês, internautas, compartilhem esta live. Vamos divulgar agora, tá certo? Também pedir a compreensão, porque no decorrer das respostas, algumas perguntas já estão sendo respondidas, então não serão contempladas, tá bom? Mas vamos divulgar esta live. Agora, nesse instante, a pergunta da querida amiga Ana Carolina Santiago de Brito. Ela: devemos ter alguma atenção especial com os médios de efeitos físicos?
Muito bem. Ana Carolina, eu diria que sim. É claro que nós temos que cuidar de todos os médiums quanto à sua capacitação, ao estudo doutrinário, ao seu desenvolvimento mediúnico, à sua educação quanto à mediunidade, no sentido teórico e no sentido prático. Seja qual for o médium e as suas expressões mediúnicas. Mas a sua pergunta é direta, né? O médium de ectoplasmia, por umas razões que eu já comentei agora há pouco, ele precisa de cuidados ainda maiores. Por quê? Porque essa facilidade de expandir, em geral pelos poros, pelos ouvidos, pela boca, pelos orifícios nasais, esse material que é o ectoplasma, ele é de uma potencialidade enorme. E ele deve ser apenas para o serviço no bem, na caridade, na cura, no benefício, no socorro, na ajuda. No fundo, todas as mediunidades deveriam ser norteadas somente nesse sentido. Claro, cada uma com as suas características, psicofonia, psicografia e assim por diante. Mas os médiuns de ectoplasmia, eles são um tesouro à parte. Então, o anjo de guarda, os espíritos protetores, e eles, médiuns, precisam ser monitorados, cuidados, orientados a cuidados maiores quanto o quê? A sua vida pessoal, a sua alimentação. Eu me lembro de Peixotinho, que foi um médium de ectoplasmia brasileiro notável, não é? Que conheceu Chico Xavier de perto, Valdo Vieira. Ele, volta e meia, era chamado a atenção em relação aos bons espíritos para que ele desse atenção à sua vida no dia a dia, aos seus hábitos, todos. Inclusive a questão do tabagismo, a questão de coisas que cada vez nós temos menos na sociedade, mas que se é algo de um médium de ectoplasmia, é um problema, como é a questão da alimentação. Mas, além disto, o cuidado no dia a dia, não é? O que cada médium faz da sua vida pessoal? Isso tem uma importância enorme, porque é nela que nós vamos criando vínculos de luz ou de sombra. E o que interessa para todos no exercício, no trabalho mediúnico qualquer? Os vínculos de luz. Então, como ele é um tesouro à parte, no sentido de que há espíritos que poderiam tirar, roubando-lhe o ectoplasma, sem que ele tenha conseguido controlar isto, né? Ele precisa ainda de cuidados a mais. Ele próprio quanto a si mesmo. Mas quando ele está consagrando a sua vida a essas atividades, ele vai, por merecimento, também ganhar uma assistência a mais. Vamos dizer de uma maneira simples, a lei do anjo comum que todos têm, guardiões que estejam apostos para que sejam preservados os aspectos da sua vida no dia a dia. Porque a sua função no trabalho mediúnico de ectoplasmia tem uma importância maior. E toda a espiritualidade amiga tem interesse de que isso seja sempre da melhor qualidade. Então, são cuidados íntimos e pessoais, mas também cuidados de proteção externa, a benefício desse cumprimento de uma programação que é sempre
pré-reencarnatória. Em geral, mesmo para médiuns notáveis, porque esta mediunidade ela também é propícia para a quitação de débitos antigos. Em geral, não são espíritas, médiuns, como que missionários. São eles de uma mediunidade fenomênica, mas eles têm todo um passado a se redimir. Então, é mais um motivo para que eles sejam mais bem guardados, para que não se perca a tarefa, para que não se percam os proveitos daquela ação mediúnica e tudo mais que envolve aquele trabalho. Joia! Eu peço que você, internauta, neste instante, coloque aí o seu comentário se você está gostando desta live, tá bom? No final a gente tem uma surpresa. Então, agora, o comentário carinhoso do nosso dirigente geral, Sérgio Beltrão. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. A live de hoje é algo a mais. Sempre bem-vindo, meu amigo Sérgio Tizen. Muito obrigado, meu xará Sérgio Beltrão, pelo acolhimento e pela oportunidade de nós dividirmos este espaço, não é, contemplando um tema que foge do dia a dia, que é um tema curioso, mas de muito proveito para nós e que nós podemos depois estudar na literatura espírita, não é, inúmeros textos que vão nos ajudar a compreender tudo isso melhor. Obrigado, Sérgio. Então, agora vamos passar para a pergunta da nossa querida amiga Gabriela Kirchner. Gabriela é advogada. Como um médium de efeitos físicos pode exercer sua faculdade mediúnica quando as casas espíritas já não estão mais habilitadas para essa prática? Muito bem. Gabriela, boa noite. Aqui nós temos que considerar algumas coisas, né? Uma delas é de que mediunidades de efeitos físicos ou de ectoplasmia, elas não servem apenas, né, para as materializações luminosas. Estas materializações, elas são incomuns hoje em dia. Desde Kardec, de lá para cá, elas sempre aconteceram, mas em grupos isolados no Brasil, na França, nos Estados Unidos, na Itália, com Eusápia Paladino, por exemplo, não é? E tantos outros que foram de antes de Kardec, de durante e de depois. Então, materializações vai ser sempre uma coisa em comum, porque são raros os médiuns que têm uma quantidade, uma qualidade de ectoplasma para tal. Ponto. Então, a grande maioria das casas espíritas não terão essa oportunidade. E eu, quando tive, não era num centro espírita, era um grupo familiar espírita em casa de Dona Zilá Chaves, aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Mas nós não podemos esquecer que o passe, a fluidoterapia espírita, as reuniões de ectoplasmia sem materializações, mas voltadas para o magnetismo de cura, o magnetismo terapêutico. Mesmo aí, também essa atividade pode não ser para todos os centros espíritas do mundo, mas para aqueles cujos dirigentes valorizam esta prática. E aí esses médiuns, eles não vão servir a materializações, mas eles serão fontes estáveis do elemento fundamental para esta medicina mediúnica na atualidade e para o futuro. Então, eu diria, a princípio,
quem conhece um pouco melhor isto, como trabalhadores na seara espírita cristã, desejariam que desenvolvêssemos médiums de ectoplasmia para qualquer atividade útil envolvendo o ectoplasma. E na base, aquela que é terapêutica, haja vista que o planeta Terra é, na verdade, um grande hospital. E nós temos pacientes com problemas os mais variados, milhares de diagnósticos, sofrimento por todo lado, e essa mediunidade pode aliviar o sofrimento das pessoas. No limite, uma que outra casa espírita será aquela que vai abrigar algum médium com tal condição de ectoplasmia que os dirigentes resolvam, num grupo piloto, um grupo experimental, o desenvolvimento desta atividade. Não é? Mesmo que seja e que deva ser uma atividade limitada a um grupo de trabalho e não propriamente uma atividade pública com materializações luminosas para qualquer um que chegue no trabalho público doutrinário, assista uma palestra e depois fique para assistir às materializações. Aí é muito menos comum. E há de ser. Há razões para isto. Mas a ideia qual é? Eu me lembro, numa determinada altura, já no nosso grupo espírita em Copacabana, que sempre dedicou-se, porque vários médicos trabalhando ali, muitos delas, minhas alunas de medicina, médiuns médicas, né? Eu procurava, em meio a todas as atividades regulares, fazer com que elas, na cama da fluidoterapia, através de passes longitudinais, nós tivéssemos a exteriorização do duplo etérico. Porque outras mediunidades nítidas elas já tinham. E, em geral, quem tem uma vidência muito boa, quem escreve com a escrita automática, com naturalidade, quem funciona como médium de psicofonia, tem muita chance de ser capaz de, em havendo um cuidado, um desenvolvimento, ser também um médium de ectoplasmia, seja para atividade terapêutica, seja para atividade de materializações. Que, por um lado, vamos dizer assim, de um modo que não é notado, que não é visível, há sempre a pretensão do tratamento. Eu me lembro bem quando eu levei um amigo para conhecer, pedi licença, ele queria muito, ele não acreditava naquilo que eu dizia para ele, e eu o levei, e numa altura ele ficou olhando aquilo tudo, espírito para cá, espírito falando espanhol, espírito isto e aquilo, e eu ainda tenho muitas histórias para contar hoje. Vamos até meia-noite, mais ou menos. Então, a ideia, ele me perguntava, mas Sérgio, para que isto? Para que conversar assim com espíritos lá do outro lado, desencarnados, não é? E aí, Atanásio, que sempre estaria presente em absolutamente todas as reuniões, era ele, o mestre Salas, o que abria espiritualmente a reunião, era o primeiro a vir. Ele disse, Sérgio, diga a seu amigo que enquanto nós estamos aqui, neste entra e sai de espíritos corporificando-se pela ectoplasmia, durante toda a reunião, nós estamos fazendo o tratamento para doentes muito graves, nas emergências, nas terapias intensivas, nos lares e nas enfermarias. E eu ainda posso lhe dizer, Sérgio, a reunião de hoje, em que nós estamos aqui, ela é toda, vejam, para os abortados. E aquilo também me surpreendeu. Então, qual é a ideia? Aborto induzido.
muito mais do que aborto espontâneo. Aborto induzido é crime e gera, seja pela química, seja pela curetagem uterina dramática, né, no desenvolvimento do embrião ou do feto, dentro do útero materno, despedaça o corpinho em formação e despedaça o perispírito. Então, eles usavam o ectoplasma, que todos cediam um pouco de boa vontade, e muito mais Yolanda, para uma parte eles reservavam para aquela movimentação dos materializados, e outra parte, socorro para a reconstituição perispirítica dos que haviam sido mortos pela curetagem ou pela ação química, não é, dos citotóxicos usados para a morte do embrião ou do feto. E aí ele ficou muito surpreso, não é? Só que ele não tinha como ver, constatar. A materialização, nós aqui do lado, deste lado, constatamos. Mas a informação sobre o tratamento de cura para doentes de todo tipo era uma informação, mas nós não tínhamos acesso, porque ela se dava toda ela no mundo dos espíritos. Querem que eu conte outras histórias? Sim, maravilhosas histórias. Uma curiosidade, Luciana, posso perguntar? Posso? Uhum. Para vocês terem uma ideia, o quarto na casa da dona Zilá, por causa do tipo de ectoplasma, ele tinha que ficar todo fechado. Ela morava sozinha, o marido já havia desencarnado e materializava-se, e os filhos já moravam cada um nas suas casas, não é? Ela teve muitos filhos também, netos, bisnetos, e aí então as janelas tinham que estar vedadas, inclusive com cortinas espessas para que não entrasse luz alguma de fora. E também a porta que dava para o corredor também ficava fechada. Então, no verão do Rio de Janeiro, não havia ar-condicionado, havia um ventilador de teto, mas era muito tênue aquilo que ele gerava de conforto. E como a reunião era prolongada, ficava quente. E aí, aquela que era a que trocava os discos na vitrola, uma amiga nossa, querida, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, a Tel, perdão, ela dizia, agora eu vou colocar a música flamenca. E aí era uma música espanhola. Essa música espanhola era linda. E aí, antes que ela se corporificasse, ela materializava uma brisa intensa, refrescante e altamente perfumada, que invadia o recinto todo. E aí, como isso era repetitivo, nós dizíamos, pronto, Dolores chegou. Então, Dolores tinha reencarnado em alguma ocasião na Andaluzia, e a música flamenca para ela era a música que tinha a ver com a sua história. E aí nós tínhamos uma mesa cheia de objetos pintados de fosforescente do nosso plano material, e cada espírito buscava aquele objeto que tinha a ver com a sua presença. E Dolores, então, refrescava tudo, era tipo um ar-condicionado intenso, curiosíssimo, um perfume extraordinário, que nunca ninguém soube qual era, porque era um perfume que não tinha nas lojas do Rio de Janeiro, por exemplo, nas perfumarias. Era do outro lado o perfume.
E aí, então, ela tomava de um par de castanholas pintadas de fosforescente. E aí ela começava a bailar. E ela dançava como uma exímia andaluz de música flamenca. E ela tocava duas, três, tocava não, ela acompanhava 3, 4 músicas de um mesmo disco de vinil, todo ele de música flamenca. E era algo que nos entretinha durante uns minutinhos, enquanto isto, o mundo espiritual tratando dos doentes, sem que nós acompanhássemos. Pois bem, numa determinada altura, acontece uma coisa muito curiosa. Alguns anos depois, já convivendo com aqueles espíritos todos, tornando-nos amigos todos entre si, eu vou contar porque é uma coisa que é inusitado. Dolores, ficávamos todos sentadinhos, cada um na sua cadeira, com um crachá pintado de fosforescente, para que cada um soubesse onde que o outro estava sentado, os outros, para que se alguém se levantasse, imediatamente todos perceberiam. Muitas vezes a Yolanda ficava com uma camisa de força na poltrona dela, bem confortável, e nós aprendíamos costurando a Yolanda na poltrona durante a reunião. E aí o que acontecia? A Dolores, depois de tocar dançar 2 ou 3 músicas, eu não sei o que deu na Dolores. Ela se dirige a mim e ela, em espanhol, me convida para dançar. E eu fiquei tão sem graça, tão sem jeito. E ela insistiu. E eu não é bem assim o que eu mais gosto de fazer, né? Não tinha, naquela época ainda, nenhuma familiaridade com assim uma dança qualquer. E olha, ela insistiu de tal maneira, ela me levantou da cadeira para que nós fôssemos para o centro daquele círculo de amigos, e ela foi me levando para dançar, me conduzindo. Dançamos um pouquinho, né? Ela percebeu a minha incapacidade de acompanhá-la, não é? Porque ela se mostrava uma dançarina extraordinária, até que ela desistiu, sorriu, brincou, não é? Quase que me dizendo assim, eu já sabia que de você não ia acontecer nada em termos de um bailado qualquer. E, como era tudo no escuro, ela me devolve carinhosamente para a minha cadeira. Então, brincando com os amigos aqui, eu poderia dizer que talvez eu seja um dos poucos que eu possa dizer para alguém que um dia eu dancei com um espírito desencarnado, naqueles moldes, né? Curiosamente, a minha 5ª filha está ali no quarto repousando. Ela se chama Luísa. A Luísa tem 13 anos. E assim como tudo indica que Joana, a primogênita, é Mátia, tudo indica, porque a dona Zilá, já desencarnada, viveu até os 102 anos de idade. Ela, através de minha irmã, médium também, ela diz: diga ao Sérgio que Dolores está nos braços dele. Ela, a Luísa, pequenininha, de colo ainda, amamentando. E ainda teria uma outra lembrança curiosa, que, se vocês permitirem, é uma lembrança também que me traz uma alegria muito grande e que tem a ver com essas coisas, porque daqueles 20 e poucos espíritos, Mátia veio a ser minha filha, Dolores também. E havia um espírito
muito lindo, muito querido, chamado Tio Paulo. Tio Paulo havia sido escravo. Ele era de origem africana e ele foi trazido em navio negreiro para o Brasil e tornou-se escravo. Quando o tio Paulo se materializava, ele fazia carinho na minha barba, fazia um agrado, não falava com ninguém. Ele só se apresentava gentilmente e nos cumprimentava assim muito de leve, né? E aí então ele usava, assim como Dolores tomava de um par de castanholas, Dolores fazia, ela levitava e as castanholas batiam no teto de propósito, porque materializado tudo era muito mais fácil de acontecer. Pois bem, e aí o objeto do tio Paulo era uma bengala pintada de fosforescente. E aí ele vinha todo arqueado, era um idoso, e aí ele vinha com a bengala e vinha e dava a voltinha dele em torno e parava, quando queria, na frente de algum de nós. Quando era comigo, ele não dizia nada, fazia um carinho na barba. Pois bem, depois de bom tempo em que ele sempre comparecia, eu disse assim, tio Paulo, eu ficava assim muito curioso, porque eu aprendi com os meus pais e com a doutrina espírita básica que o perispírito ele é muito plástico, não é? E eu ficava pensando, por que será que tio Paulo vinha como um idoso, se ele podia vir como um jovem? Por que ele usava a bengalinha para mostrar como que uma dificuldade para caminhar no nosso ambiente? Uma outra curiosidade dele, as mãos do tio Paulo eram mãos calejadas, de uma espessura que eu nunca vi. Quando eu tinha a chance de tocá-lo nas mãos, era impressionante o nível do calejamento. E aí eu não entendi aquilo. Aí eu perguntei um dia, tio Paulo, posso lhe perguntar algo? Ele deve ter pensado, o que será que esse moço vai me perguntar? E aí eu perguntei assim, tio Paulo, por que o senhor vem assim, do tipo questionando a limitação dele? Querem ver a resposta que ele me deu? Ele fez silêncio, do tipo, você perguntou? Então agora eu vou te responder. Ele disse assim, meu filho, eu fui escravo aqui no Brasil. Sérgio, eu trabalhei desde muito cedo, desde o raiar do sol até o início da noite. Anos e anos e anos na enxada, servindo aos meus patrões. Sérgio, eu nunca reclamei, eu nunca questionei nada. E eu fiz o meu trabalho até que Deus me trouxe de volta. E Sérgio, eu antes de ser o tio Paulo, eu fui médico na França. E eu era um bom médico, Sérgio. E frequentei as melhores academias de medicina e de ciência de Paris. Eu poderia vir aqui, Sérgio, de avental branco, de uniforme de médico, com estetoscópio pendurado no pescoço, caneta, réguas, oftalmoscópio. Mas, Sérgio, eu fui um bom médico, mas a encarnação que me é mais grata, onde eu desenvolvi a resignação, a aceitação e a humildade, foi quando eu, sem esmorecer, sem reclamar, eu fui escravo desde a juventude. Então, por isto que nessas reuniões eu prefiro utilizar a minha vestimenta
como antigo escravo. E aí ele ainda me diz algo que ficou um recado até hoje. Sérgio, a humildade é quem abre as portas dos céus. E ele, de certa maneira, também queria me dizer que ele era alguém que, quando estava nas materializações, ele veio de cima, vinha de uma esfera melhor, para nos ajudar aqui. Pois bem, foi lição para a vida inteira. Jamais esqueceria isto. Mas outra curiosidade, a última talvez por hoje, por causa da hora, não é? Dona Zilá, quando nasceu Vicente. Vicente é o sexto, é o meu caçula, recém completou 10 anos. Dona Zilá, em comunicação mediúnica e Cleia, outro recado para o seu irmão. Diga a Sérgio que mais um daqueles tempos das materializações está nos braços dele. E aí a Icleia me liga, não disse quem era, e diz, olha, a Dona Zilá mandou esse recado. Aí eu falei, mas quem era daqueles todos? E aí ela diz, não vou dizer. Eu falei, Icleia, eu estou aqui quieto. Você me telefona para me mandar um recado da Dona Zilá, para me dizer que mais um outro amigo estava nascido e na minha casa, né, como filho, e você não me diz, só se você adivinhar, já brincando, né, sabendo que todo mundo seria aí curioso, né? E aí ela diz assim, eu lembrei de todos os homens que se materializavam, não é? Errei todos. E aí eu falei, então, Icleia, me diga a primeira letra para ajudar. Aí, tá bom, a letra é P. Aí eu digo, Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, médico, conhecido no Rio de Janeiro, tem hospital que tem o nome dele aqui. Aí ela falou, não. Eu falei, não, desisto. E aí ela diz, tio Paulo. Porque como é tio, eu pensava, o Paulo ficou para depois, ficou um pouco escondido. Mas Vicente, nitidamente, ele é aquele que eu conheci naquela altura. Vicente, dá um pulinho aqui. Ele conhece essa história. Deixa eu mostrar aqui, apresentar. Esse é o Vicente, ali é a Luciana, vários amigos estão por aqui, e eu estava falando para eles do tio Paulo, veja só. Você tem alguma coisa a ver com isso, não tem, meu filho? Uhum. Ele conhece a história. E como eu tenho 6, viu, Luciana? Eu acabo comparando. E é aquela história que eu contei antes, né? Tem muito a ver com todo o jeito dele, é muito nítido, e ele tem as características dele. Que lindo! E ele está na foto do teu perfil do WhatsApp, né? Ele está, é ele próprio, né? E de vez em quando ele participa da prece pela humanidade, e tudo indica, não é, que vai se dedicar a essa seara muito melhor do que nós. Seja bem-vindo, viu, Vicente? Um beijo. Dá tchau pro pessoal, meu amor. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Então é isso, gente. Algumas observações. Espera um pouquinho, já vou lá. A respeito dessa experiência. Tem outras questões, mas creio que pelo adiantado da hora, deixaríamos para uma outra oportunidade. Tantos relatos lindos e emocionantes, eu estou aqui encantada. E quero lembrar que no Centro Espiritualista Ramatiz, lá nós temos a sala de ectoplasmia. E nós tivemos uma assistida, estava grávida de gêmeos,
e a gente presenciou uma ultrassonografia na parede. E com essa ultrassonografia refletida, facilitou a ação médica e os 2 bebês foram salvos. Então, realmente, um episódio, assim, marcante, que eu guardo, assim, em minha retina. Viu? Temos mais algum comentário? A produção está selecionando aqui para a gente. São tantos comentários maravilhosos. E eu quero divulgar um pouquinho aqui, o livro Medicina Vibracional, do Dr. Sérgio Thyssen e amigos internautas. Este livro aqui, ó, Medicina Vibracional, ele é de autoria da Emília. Emília, ela é professora aposentada aqui da UFPB e trabalhadora aqui conosco nos centros espiritualistas Ramatiz e Alvorada Nova. Então, ela é uma pessoa que compilou com auxílio de voluntários e elaborou 12 casos que foram 12 experiências trazidas na sala de ectoplasmia. Então, esse livro é riquíssimo. O prefácio dele foi a médica Roberta Bá. Também a apresentação de Roberta Bá e o prefácio do pós-doutor Severino Celestino da Silva. Então, ele é rico em relatos, em imagens, certo? Dos assistidos na sala de ectoplasmia. Então, é um livro valioso. Olha aqui algumas imagens que o médium Sérgio Beltrão, que é o nosso dirigente, aqui, deixa eu botar para cá, na sala de ectoplasmia, ele atendendo as pessoas, fenômenos luminosos, olha, ocorrendo aqui. Vários casos, várias imagens de cirurgias espirituais, realmente, que eu assisti, teve uma... Ó. Então, essas pessoas autorizaram, né, e contribuíram para este livro. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu pedi para que os internautas postassem alguns comentários que estão gostando, olha, as cirurgias. Com os dedos, ele vai atendendo as pessoas. Aí, eu pedi, né, gente, vamos comentar aí no chat. Então, esse livro aqui, eu vou entregar para a pessoa que mais teceu comentários nesta live. É a senhora Socorro. Então, Socorro é seu, tá bom? Gratidão pela presença, pela participação. E quem tiver interessado em adquirir este valioso livro, ele custa R$30. Na compra de 2, há a promoção por R$50, tá bom? Então, basta falar com Rosângela Leal no 98856-1534. Quem tiver interessado em adquirir o livro Medicina Vibracional, é só falar com Rosângela Leal, que ela anota o nome e o contato da pessoa, ok? Então, vamos agora para alguns agradecimentos, alguns comentários carinhosos. Vamos ver aí agora. A nossa produção está selecionando. De Luane Carneiro. Sérgio Beltrão, diga ao nosso amigo que vamos enviar um exemplar para o senhor, viu, doutor Sérgio Thyssen? Obrigado, Sérgio. Conhecer o nosso trabalho aqui. Muita expectativa.
Vamos também, assim, vamos agendar uma data para o senhor vir conhecer em loco, um dia, uma sexta-feira à noite, quinzenalmente, em atendimento, e será uma honra ter o senhor aqui conosco, certo? Obrigado. Por nada. Agora o comentário do nosso querido psicólogo também, já fez algumas lives conosco, o Dr. Walter Freire Franco. Maravilhosa live, amigo, um tanto esclarecedora para todos nós, rica em informações valiosas de alto grau. Gratidão. Obrigado. Vamos agora para o próximo comentário. Vamos ver? De Laura Reis Andrade, professora do IFPB, trabalhadora aqui do nosso centro espiritualista. Doutor Sérgio, o senhor traz com leveza histórias que trazem a simplicidade na interação entre os planos. Concordo, viu, Laura? Obrigado. Pois é, então, uma alegria imensa ter o senhor aqui conosco e que outras lives possam ocorrer para a gente ser beneficiados com os teus ensinamentos, doutor Sérgio. Tem um comentário aqui fantástico de Frederico Menezes, nosso amigo, convidado também em outras lives, e ele diz assim: encantado com o nosso Tizen. Abraço a todos e ao Sérgio, daqui de Recife. Obrigado, Fred. Uma alegria saber que você está por aqui. E lembro que nós já fizemos juntos um estudo, não é? Sobre esse tema. Qualquer hora vamos aí a Recife. Um abraço para você e para a Marta também. É a mentora espiritual dele, né? Pronto. E Sérgio Beltrão, nosso dirigente, ele diz assim: meu querido amigo, vá arrumando a mala, viu? Já está quase que na porta, prontinho. Pronto, muito bem. Então venha mesmo, viu, Sérgio? Então, o senhor quer falar? Olha, aguardando, Sérgio colocou, aguardando. As suas considerações finais, a sua despedida. Quer falar alguma coisa? Olha, é mesmo gratidão a todos vocês, já queridos amigos, que nós sigamos juntos, orando, cuidando, fazendo um bom trabalho e procurando semear, não é? As sementes do Evangelho de Jesus nos corações das pessoas, trazendo união, concórdia, amor e paz a este mundo ainda tão sofrido. Muito obrigado pela oportunidade, cuidem-se bem e vamos seguindo juntos, não é? Nos ajudando mutuamente. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Valeu, doutor Sérgio. E agora vamos passar para divulgar a próxima live. Só um minutinho que eu... A próxima live, no dia 23 de junho, a próxima live, dia 23 de junho, com o doutor em física, doutor Anderson Vieira. Ele é professor do IFB, também escritor, espiritualista, e o tema da live dele é sobre... Deixa-me ver aqui bem rapidinho. Está aqui. Espiritualidade e ciência, em busca de uma relação sem preconceito. Então, vão pensando aí nas perguntas e conto com a presença de todos na próxima semana para mais uma live riquíssima de conhecimento. Então, doutor Sérgio Tizen, uma alegria imensa ter o senhor aqui conosco, trazendo esses ensinamentos maravilhosos,
emocionante e estou encantada com a live de hoje. Então, que Deus o abençoe cada pessoa que está aqui no chat assistindo a nossa live. Gratidão pelos compartilhamentos, pelos comentários carinhosos, e vamos juntos para os nossos lares, todos um bom repouso e uma excelente noite. Gratidão, fiquem com Deus. Boa noite, querido. Beijos.